bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E ó, eu tô atrasada, eu sei, mas ai, gente, eu espero que esse áudio não esteja muito esquisito, porque eu tô no lugar novo da casa. Acho que é um pouquinho de eco, mas cola comigo. Seguinte, há mais ou menos uma semana a Naughty Dog lançou mais ou menos um anúncio, né, acho com gameplay, com cenas do jogo, do The Last of Us Remake. Eu não assisti porque eu queria assistir aqui com vocês, e o vídeo de hoje eu vou, então, contar se tá valendo a pena ou não tá valendo. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, antes eles lançarem esse vídeo, vazaram, né, imagens do remake. Muita galera ficou muito insatisfeita, cancelaram compra. Eu falei, olha, gente, você lembra do meu videozinho que eu fiz do God of War? Se vocês não viram, eu vou deixar aqui linkado pra vocês. Eu falei, olha, eu só vou agora hypar ou deshypar uma coisa quando a Sony ou a Microsoft ou qualquer estúdio anunciar, porque tinha sido, né, uma coisa bem curtinha. Pelo que eu vi, eu não vi nada falando sobre esse remake, mas aparecendo nas thumbnails, o pessoal parece não estar tão satisfeito com esse remake assim, né? Então eu vou assistir e no final do vídeo vou dar as minhas considerações. Como sempre, gente, a maioria dos meus vídeos tem timestamps, então se você que já viu, já quer ir pro final pra ver o que eu acho, é só clicar lá. Mas se você tá afim de ver o que eu acho, assim, ao vivo e a cores, o que eu achei... Aí eu tô um pouco... Eu tava mais otimista, mas vamos ver, né, gente? Eu espero que a Naughty Dog me faça calar a boca e fale assim, Ayra, meu bem, vai ser maravilhoso! Bora conferir. Vamos lá. Essa música, véi. Joe! I'm coming. More than 2 years ago, when we were finishing Last of Us Part 2, and we were working on those flashbacks within that scene for the first game, we got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which not really to play, pushed the boundaries of like what we could do from gameplay and a graphical standpoint. And felt like if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. The original creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. The tech of the PS5, it's like an open box of tools and goodies that we can play from PS5. It's like an open box of tools and goodies that we can play from. Eu preciso ver uma comparação, porque assim... Porque, gente, o foda é que o PlayStation... O The Last of Us Super PlayStation 4 já tava foda, né? Mas vamos ver. Draw from the 4K HDR, aí tá bonito, hein? 60 frames. Help us to reimagine The Last of Us. É bonito. It gave us opportunities to peraí, rebuild. Deixa eu voltar aqui, gente. Tenham paciência comigo. It gave us opportunities to rebuild our characters at the highest fidelity. Not only are the characters more detailed, I mean down to the irises and the pupil depth. You know, you fall into the eyes of the characters. Aside from that, the facial animation is just way more believable. Like all the nuances, all the little subtle reactions, glances, glares, right? Like you get all of it. Almost closer to sort of the original performances. So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity characters in the cutscene. Cara, eu gostava mais da cara da Tess no original, tá? Só deixando esse adendo aqui. But also in gameplay, it's the same character, so now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Ai, Our stories happen bem melhor, hein? On a stick. She knew my mom. All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this. Go.
One of the things that the PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we could never do before. Like, this has always been the dream, is to have this number of bumpables, chippables, breakables, destructible objects in a scene. It just makes the world feel rich, makes it feel lived in. Mas, gente, eu vou pausando aqui, gente, tá chato, desculpa, mas é porque, pelo menos isso nunca fez falta pra mim jogando o The Last of Us 1, né? Eu joguei o remake pro PlayStation 4 e pra mim é extremamente imersivo. Então, tipo assim, a minha opinião é, isso dá mais... O mundo fica mais vivo. Talvez, mas eu não sei se é isso que vai fazer a diferença, né? Mas bora lá. Materials can have the properties that you'd expect. The turret truck in Pittsburgh, when it's firing at you and it's just ripping apart the concrete and sending objects flying left and right. Seeing things break, like there's fear, there's a real fear that it invokes. And it's giving us a much more dynamic range of gameplay to play with. Surround him! Our AI tech has just increased incredibly. What we eu não gosto disso, não. Was The Last of Us Part 2's AI. Deixa eles burrinhos, gente. Facilita no systems jogo. for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive and understand what the player is much more sophisticated. Now how the enemies are communicating with each other, how they're chasing you, how they're flanking you, how intense that fight feels. It's so much more rewarding coming out of it from the other side. Oh no, mas... Raging. Ai, essa hora eu odeio esse cara! The buddies technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in 3 seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make very complex decisions and maintain that feeling of stealth much more believably. Another big enhancement to the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocapped actor has gone in and run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all the different ways a person can move. And then it's basically every frame trying to find the best matching animation that fits the path of where the character is going to go. And this motion model just gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner, this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience, and then beyond that, we wanted to add several features that fans have been asking for. Como? For example, we now have a permadeath mode. Eu nunca pedi por isso, Along gente, that, we've só pra added a saber. brand new speedrun mode, so players can time themselves. There's a whole community of gamers that just want to see how fast they can play through this game. De novo, Beyond nada that, we que added me a bunch mudou minha vida até more agora. unlockables. So there's all these different outfits for Ellie and Joel that people can unlock. A model viewer mode, so people can really appreciate the details. We added award-winning accessibility features. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier. Dizem que a acessibilidade do The Last of Us é incrível, As she né? surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Uau, isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, gostei. Really, we've tried to push the frontier of accessibility on this game. Isso eu acho uma coisa que a Naughty Dog faz muito bem, velho. Muito bem. So much of the identity of The Last of Us is the world. Verdade. We revamped completely the art direction. You know, everything from these expansive vistas that not only are they beautiful... Não tem diferença assim gritante. Tanto que eu fiz uau e era pro PlayStation 4. Peraí. We revamped completely the art direction. You know, everything from these expansive vistas that not only are they beautiful, but you feel the environments. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in tension.
And then, eu quero gameplay, to juxtapose gente. that down in the tunnels in wilds. Ai, gente, get tô that lembrando dank, flooded tunnel PTSD. feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments are just completely reimagined. Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive, and because of that, much more emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. Pra jogar com And trying to headset, do a stalker fight with the 3D audio is just so much fun. You're hearing Mas them tem poucos sit around in a stalkers. different room, and you're hearing them trying to get up behind you. Por que eu assustei, velho? Having that two-part reaction of like hearing, turning, seeing, reacting, it's just really heightens that sense of just how que grounded you are desespero, in this Brasil! character, you are in this world. Eu odeio essa parte, eu nunca matei o Bloater. Catei meu cartãozinho, ó. With the PlayStation 5, the Sai amount fora. of control that developers have over the DualSense, it's really, really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. The way it works with the bow is that at the very beginning, when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as the bow gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when you release the bow, you're also getting that resistance going out of the trigger. When you are aiming and firing the shotgun, you're gonna get a haptic vibration on the shot. And then what I think is one of the ways that the DualSense really advances things is you're gonna get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the DualSense is that in effect has a little like speaker in it. And it's playing an audio file that comes through in the vibrations. And those two beats is what you're gonna feel on the controller. Looks like a good spot. This also ties in to the new workbench animations. Oh, so if you're seeing Joel taking apart a gun or screwing something in or putting a new stock on a gun, that moment where he's like jamming that on, you're gonna get that haptic feedback on that. We have, Isso you know, tá haptics interessante. all Isso across tá the muito board. interessante. Eu gostei dessa feature nova. nova. Clambering, jumping, landing, meleeing, getting meleeed, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. Ai. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little light touch on the haptics as he's petting the giraffe. To me, that's the essence of The Last of Us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. It's you're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can. And that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Velho, a trilha desse jogo, ela é inconfundível, velho. Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it, but elevate it in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's a technology, everything that allows us to make that experience Mas isso better. Not different, no extremely better. That's why, to me, this is the definitive way to play The Last of Us. Definitive way, you know what I'm saying? E não teve gameplay, né, gente? Vamos lá. Ó. Se você cancelou sua compra, você ainda não comprou, quer um conselho? Espera sair o jogo, espera pra ver o que a galera tá achando do jogo, pra você decidir se você quer comprar ou não. Pelos flashes, né, que não teve muito detalhe de gameplay aqui nesse vídeo, parece que a mudança, sim, mudanças que eu achei mais significativas foi a questão do áudio 3D, dos feedbacks no DualSense. Mas assim, por enquanto, gente, eu quero ver mais gameplay, né? Eu não estou, assim, insatisfeita no ponto de falar, quero cancelar a minha compra, não vou comprar mais essa birosca, entendeu? Mas também não tô
daquele jeito, gente, vocês têm que comprar, porque tá com cara de que vai ser incrível. Vocês entendem o que eu tô falando, né? O negócio, cara, da Naughty Dog é porque eles são muito bons de serviço. Então, assim, você jogar o remake do PlayStation 4 não tá visualmente ruim. Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, os gráficos envelheceram. O que pra mim não envelheceu bem é a questão da jogabilidade. E é isso que eu tô interessada em saber se eles vão, de fato, dar uma melhorada nisso ou não, né? Pelo que eu vi, não vai ter dodge. E isso me incomodou bastante, que eu tentei rejogar o primeiro. Tentei sim, gente. Comecei a rejogar. Não foi por isso que eu parei de jogar, não. Eu tentei, mas aí surgiram outros jogos e eu larguei pra lá. Mas eu comecei a rejogar o primeiro e faz muita falta na questão do combate você ser capaz de desviar, de dar dodge. Será que eles vão colocar isso na mecânica, né? Vai ter um State of Play falando de The Last of Us antes do jogo pra dar mais detalhes? Ou a Sony vai ficar ali tipo, não vou mostrar nada não... Porque eles não estão confiando no projeto? São questões levantadas aí que o tempo irá dizer. É o que eu sempre falo aqui, né, gente? Eu não acho que esse The Last of Us seja para os fãs. Nada que as indústrias faz para fã, faz para atrair investimento. Então, isso são para novas pessoas que não jogaram, que estão chegando no PlayStation 5 agora. Eu não me estranharia se o port para PC saísse junto com a série, né? Para o pessoal já ir ali na empolgação, que gostar da série, jogar no PC. Enfim, eu achei bem a desejar esse vídeo. Espero que venha um State of Play com mais detalhes, mostrando jogabilidade, porque o Neil Druckmann falou, a gente fez um upgrade do gameplay. Então mostra pra gente, né? De novo, não vou cancelar a minha pré-venda. Se você cancelou, ok. Se você não cancelou também, ok, né, gente? Quem sou eu aqui pra ficar falando o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês? Eu só acho um pouco cedo, assim, pra ficar falando que vai ser péssimo. Eu acho que acendeu a luzinha. E vamos ver aí como é que vai ser o andar da carruagem, né? Com certeza, eu imagino que a Sony deva lançar mais materiais promocionais até setembro. Então vamos ter que guardar aí pra ver o que vai ser desse novo The Last of Us Part 1. Enfim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, gente. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Escrevam aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Foi satisfatório, não foi satisfatório? Vocês comprariam, compraram, cancelaram? O que vocês fizeram? Querem jogar esse novo The Last of Us? Só deixar bem claro, tá, gente? Não sou gada Naughty Dog aqui. Não é tudo que eles fazem que eu acho incrível. Eu, por exemplo, não gosto dos primeiros Uncharted, que todo mundo fala que é incrível. Então, assim, isso não é... Se fosse a From Software, eu falaria, gente, eu sou gada From Software. Mas não é o caso com a Naughty Dog, então... Acendeu a luzinha, mas não ainda pra falar, não quero comprar. Desisti, deixa pra lá, né? Enfim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o vídeo da semana que vem, sei lá. Se hoje for seu aniversário, parabéns. Se inscrevam e sextou!